E o tema do nosso programa de hoje é a ciência do tulcoísmo. A ciência do tulcoísmo é a ciência que estuda os tulcos e que permite o entendimento de toda a evolução mineral, vegetal, animal e hominal em séries centenárias. Permite o entendimento de todos os mecanismos evolutivos das almas-grupo de animais, almas estas comandadas por uma consciência central através do instinto. Permite entender a manifestação de tulcos como sósias iguais, sósias perfeitos em processos de alta magia. Permite também entender processos de bicorporeidade, tricorporeidade, tetracorporeidade, pentacorporeidade, hexacorporeidade e até da heptacorporeidade, ou seja, de 7 personalidades ligadas a uma mesma unidade de consciência, como ocorreu em tantas e tantas histórias da Igreja Católica, no caso de santos, e como ocorre em toda e qualquer manifestação de São Germano. Permite também o tulcoísmo entender casos psicológicos muito interessantes e muito estranhos que ninguém explica, de personalidades simultâneas, personalidades múltiplas, desdobramentos reais de personalidades, manifestações espíritas também de alto valor, de alta consciência, através de manifestações múltiplas, como ocorre com o maior médium brasileiro, que é Chico Xavier. Permite entender também porque a população ou o número de almas aumenta e diminui ciclicamente. Permite entender o tulcoísmo, também aplicar o próprio esquema e o funcionamento da clonagem de seres. Permite entender a repercussão hiperfísica que ocorre, por exemplo, em gêmeos e também em pessoas distantes e de famílias e até de raças diferentes, que sentem por repercussão hiperfísica o que o outro está sentindo, ou seja, o que um sente, o outro distante sente também. Como tudo é polar, o tulcoísmo também é polar. Ele é usado tanto na magia branca, da magia do bem, da luz, da sabedoria, como também na magia negra, ligada ao mal, às trevas e à própria ignorância. Da mesma maneira que um mestre de alto poder pode criar um tulco ou um sósia de um discípulo, por exemplo, escolhido ou adiantado, para ele sentir tudo o que o discípulo está sentindo à distância, para acompanhar a sua evolução e também, através deste tulco, para proteger o discípulo. E esta mesma técnica dos mestres de luz, dos mestres ascensos, permite também a técnica do voodooísmo, a prática de feitiçaria africana, o nagalismo terrível dos nagaus, também conhecidos como uragas do mal, através de seitas, através da magia negra, de magos negros, para a criação de voodoos, para o desenvolvimento também de fetiches, como bonecos criados que, como representação da sua vítima, esses bonecos chegam a ser até verdadeiros sósias de suas vítimas. E que estes bonecos, ao serem judiados, ao serem batidos, ao serem sacrificados, provocam por repercussão hiperfísica sofrimentos e até a morte em suas vítimas à distância, num processo de altíssima mesmo, magia negra. O conhecimento de toda a ciência do tulcoísmo é um conhecimento, portanto, altamente esclarecedor. Mas, por outro lado, ele também é perigoso, pois pode ser usado para práticas condenáveis. E por isso, nós vamos passar para vocês apenas os conhecimentos necessários para o entendimento do tulcoísmo como um dos maiores segredos do ocultismo, mas conhecimentos específicos para a produção de tulcos, por exemplo, esses não poderemos passar. Eles devem ser conseguidos em processos juramentados, note bem, processos juramentados, com responsabilidades definidas, porque isso tudo gera um karma muito pesado quando a gente mexe com criação de seres, e dentro de verdadeiras escolas de iniciação. E dentro ainda das escolas de iniciação, dentro de ordens herméticas que existem nessas escolas de iniciação, onde só ingressam pessoas mediante o convite direto daqueles que congregam estas ordens. E nessas condições, então, o discípulo não só pode, mas como também deve, no seu caminhar iniciático, na sua senda da iniciação,
primeiro, o discípulo deve se tornar um tulco de um mestre. E segundo ponto, criar tulcos de si mesmo, através da criação de devatas, através da criação de seres que possam se transmutar gradativamente em seres humanos como seus filhos em evolução. E comandados conscientemente, do mesmo modo que o nosso espírito, que é a centelha monádica de cada um, como corpo causal, que causa todas as experiências de personalidades, comanda a nossa personalidade. E também com capacidade de comandar até 7 personalidades simultaneamente. Esta condição também permite para quem está numa iniciação real de realidade, real de realeza, de valor, salvar a seu livre-arbítrio 7 almas que esta pessoa escolher, que ficarão então ligadas em todo o ciclo reencarnatório. Quem está numa iniciação real pode, portanto, escolher 7 almas e salvaguardar estas almas dentro de um processo de proteção e dentro de um processo de envolvimento reencarnatório. A lei do tulcoísmo, ela diz o seguinte: que nós somos unos em essência, trinos em manifestação, como espírito, alma e corpo, e sétuplos em evolução. O setenário é a base de ordem da evolução na natureza. O caráter sétuplo é reproduzido em todas as divisões de todos os reinos, ou seja, no mineral. No mineral nós temos as 7 ordens químicas, nós temos toda a relação setenária na tabela de Mendeleev, na tabela química periódica dos elementos. As órbitas são setenárias também. No vegetal, nós temos 7 linhas vegetais. No animal, 7 linhas animais. E no homem, 7 estados concessionais hominais. Em sua ordem, e também todo o processo do tulcoísmo, ele segue em sua ordem decrescente na expansão das experiências. E na forma inversa, ou seja, na forma crescente na volta à origem. Ou seja, à medida que existe a manifestação, a multiplicidade, a relação é setenária de forma decrescente. E à medida que a gente vai buscando consciência, vai agrupando as experiências para adquirir essência, então tudo isso é na forma crescente de retorno à origem. Em outras palavras, cada um de nós, você que está me ouvindo, pode ser dividido em até 7 experiências separadas, com menor consciência do que a sua, do que a nossa. E cada um de nós também pode se unir com mais 6 experiências separadas para formar 7, e todas estas 7 formarem um conjunto para uma experiência única de uma muito maior consciência, ou seja, agrupar a consciência de 7 seres em um só. No tulcoísmo, a evolução começou no padrão 7. E este padrão está presente em todas as religiões, em todas as tradições, em todas as filosofias, principalmente nas tradições de todos os povos. Nas linhas herméticas, como os 7 autogerados, 7 andrógenos divinos e os 7 deuses criadores, os 7 Reluins, por exemplo, dos mistérios hebreus, os 7 Prajapatis dos mistérios hindus, os 7 Kinumu dos mistérios egípcios, os 7 Amchaspendis dos zoroastrinos ou dos persas, os 7 Mahashoans, os senhores da luz, os 7 Ishivaras, ou entidades primordiais, que por sua vontade se fazem presença na evolução em múltiplos de 7, nas linhas ocultistas. E por último, dos 7 anjos da presença diante do trono de Deus dos cristãos. Na cosmogonia, o estudo do cosmos, a cosmogênese ou criação do cosmos, ocorre através de 7 pontos Laya. E cada ponto Laya é o Deoalbar, o surgimento, o centro de origem de 7 universos, onde ocorrem nestes universos, em multiplicação setenária, a manifestação, então, de 7 sóis espirituais. Cada um dos 7 sóis espirituais tem 7 sóis centrais, cada um com 7 sistemas evolutivos. E em cada sistema evolutivo tem 7 cadeias evolutivas, e cada cadeia tem um Sol ou uma estrela e 7 planetas, como o nosso sistema planetário é um exemplo típico de uma cadeia evolutiva.
Nós estamos agora no planeta Terra, que é um quarto planeta, de uma quarta cadeia, de um quarto sistema, comandado por um quarto Sol central, ligado a um quarto Sol espiritual e num quarto universo evolutivo, criado pelo quarto autogerado ou pelo quarto aspecto de Deus único, manifestado de forma setenária. Na antropogenia, o estudo do homem, a antropogênese ou a criação do homem ocorre através de 7 raças-mães, cada uma com 7 sub-raças, cada sub-raça com 7 ramos raciais, cada ramo racial com 7 sub-ramos raciais, cada sub-ramo racial com 7 divisões, como clãs, grupos, famílias e assim vai. Nós estamos agora, a humanidade como um todo, está agora num 7º ramo racial da 5ª sub-raça teutônica, da 5ª raça-mãe ariana, e em plena transição de peixes para aquário. E nesta transição, o que ocorre? Nesta virada de milênio, nós estamos passando então para uma nova raça em formação, para uma nova experiência em expansão, que vai ser então, ou que está sendo, melhor dizendo, porque tudo isso começou no ano de 1989, nós estamos então formando com as crianças que estão nascendo, com os nossos filhos, com os nossos netos, como você pode ver, são totalmente diferentes de nós, estamos formando o primeiro ramo racial da 6ª sub-raça bimânica e ainda na 5ª raça-mãe ariana. E para você que é espírita, para você que segue o espiritismo, o tucuísmo permite entender aquilo que está escondido atrás da letra que mata no Livro dos Espíritos, a base de sua própria doutrina que foi escrita, o livro escrito em 1857 por Hipólito Leão, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, o francês que adotou em sua missão o pseudônimo de Allan Kardec. Querido e querida ouvinte, como então você entende a ciência do tucuísmo, desta ciência sagrada que é somente ensinada em escolas de iniciação e que daqui para frente nós falaremos muito do tucuísmo para trazer esse conhecimento, elevar o seu grau de consciência? O tucuísmo, como ele poderá, então, através deste conhecimento, desta ciência, entender a numerologia, entender a verdadeira matemática divina? Como será, então, a matemática divina com base no tucuísmo? Por que será que a humanidade tem tantas almas? Você reparou que em maio deste ano nós chegamos a 6 bilhões de almas encarnadas? Fora aquelas que estão desencarnadas no plano astral e aquelas que estão ainda no plano mental. Como será que são formadas todas essas almas? Você já pensou isto? Você quer saber a resposta? O tucuísmo explica tudo isso. Quantas vezes nós reencarnamos? Uns falam que são 777, outros falam que são 7, outros falam que não tem número. Então, quantas vezes nós reencarnamos? Será que existe um número fixo? Porque quem está na iniciação real pode salvar 7 almas. Como que isto é possível? Como estas almas ficam ligadas? Como que funciona toda esta sistemática de salvação? Como funciona também a bicorporeidade? Muitos santos apresentaram este fenômeno da bicorporeidade, ou seja, 2 pessoas presentes em locais separados, distantes, muito distantes, no mesmo tempo, no mesmo momento. E a tri, tetra, penta, hexa e hepta, ou 7, a heptacorporeidade, como que elas funcionam? Será que é possível uma pessoa viver em outras personalidades simultaneamente? Ou seja, ser 2 pessoas ou mais. Eu recebo muitas cartas de ouvintes que falam que ele tem experiências conscientes, ele está cônscio de que ele está vivendo no outro corpo. E ele percebe tudo o que está acontecendo naquele outro corpo distante, que ele não sabe o que é. Eu já tive casos de pessoas que têm comando de 4 pessoas. Ela se liga a 4 vidas, e vidas, por exemplo, na China, totalmente distante, vidas na Inglaterra e vidas aqui mesmo também no nosso querido Brasil. Então, como se explicam as personalidades múltiplas? E como que ocorre a manifestação de sósias? E como que será que o mestre constrói um discípulo sósia daquele discípulo que tem valor? Por que ele faz isso? Será que ele faz isso para acompanhar a sua evolução, para proteger? Como é que ele consegue proteger este discípulo? Será que ele usa esse sósia para ensinar esse discípulo e por repercussão hiperfísica, o discípulo vai aprendendo à distância, sem saber ele mesmo?
Mas isto como é que funciona? Como é que está o livre-arbítrio nesse processo todo? Mas os mestres fazem isto. Muitas pessoas estão sendo iniciadas por um tulco, por um sósia, e adquirindo altíssimos graus de consciência, levando a sua vida normal. Mas o conhecimento vai caindo como que vindo do nada dentro do seu estado consciencial, e ele passa então a ser a própria representação desse mestre. Quantos que tem aqui, eu percebo na nossa Rádio Mundial, nós temos comunicadores que estão passando por esse processo e não sabem. Comunicadores de alto padrão, que não vamos dizer o nome deles, lógico, porque a gente respeita esse processo, mas temos aqui nos nossos comunicadores, não um só não, tem alguns. A manifestação, ela sempre ocorre de uma forma setenária? Será que ela ocorre? Por exemplo, São Germano. São Germano sempre se manifesta de forma setenária ou não? Será que o tucuísmo obriga que uma manifestação da consciência de São Germano sempre surja em 7 seres? Jesus, na realidade, tinha 7 seres. E o grande Apolônio de Tiana, de Capadócia, será que ele também tinha 7 seres? Este ser tão misterioso, ligado também aos mistérios crísticos, como uma espécie de reserva, como uma espécie de banco de espera? E será que o corpo desses seres são iguais? Será que as impressões digitais de tulco são iguais? Ou seja, um tulco vai tirar uma carteira de identidade e o outro tulco vai tirar, a impressão é a mesma? Você não quer saber isso? E os tulcos, será que eles têm repercussão hiperfísica? O que um sente, o outro também sente? Será que quando Jesus estava sofrendo na cruz, outros seres ou outros tulcos também estavam sofrendo? E o que são os siameses? Estas pessoas que têm 2 troncos num só corpo ou 2 cabeças num só corpo. Como é que funciona isso? Como é que podem 2 almas ocupar o mesmo corpo? E como será que o tucuísmo permite alterar os registros genéticos? Será que nós podemos alterar os registros genéticos? Atuar em instintos, por exemplo, em almas-grupos. Poderemos comandar almas-grupos? Hitler, por exemplo, tinha tucos. Você já perguntou isso? Dominar também. Será que nós podemos, através do tucuísmo, dominar, neutralizar processos de voodooísmo, processo de nagalismo, transformar efeitos de fetiches, efeitos de futus em efeitos inoperantes? Como conseguir, como entender, como praticar a ciência do tucuísmo? É fácil, é só você ligar aqui que o Marcos Magrini já colocou o telefone 253-5336 à sua disposição. E já temos um ouvinte na linha. Alô? Alô, professor Ademar Sim, Ramos. seu nome? Stefan, aqui de Perdizes. Tudo bem, Stefan? Tudo bem, é um prazer estar falando com o senhor. Sempre ouço programas durante a semana e durante o final de semana. Opa, então você está crescendo junto com a gente. Estou tentando. Então está ótimo. Bom, eu teria 2 perguntas para fazer. A primeira seria para o senhor desenvolver um pouco mais o tucoísmo ligado ao Allan Kardec. Sim. E a segunda seria justamente sobre a construção do discípulo pelo mestre. Sim. Queria saber justamente como que poderia estar sendo construídos os discípulos por influências do mestre através do tucoísmo. O tucuísmo ligado a Allan Kardec, ele está acontecendo pela própria manifestação de médiuns. A gente vai começar já a responder então. Porque cada espírita que realmente segue o seu mestre, ou seja, ele tenta imitar nos aspectos bons, não é? Porque Allan Kardec, ele teve aspectos negativos também, todo espírita sabe disso, não é? Então, existem coisas que ele praticou, coisas que ele fez que não servem de exemplo. E todo mestre, quando assume o corpo humano, ele entra dentro das regras humanas e todos eles cometem erros. Jesus cometeu uma série de erros também quando estava manifestado. Todo mestre, ele entra dentro de um jogo polar e dentro do jogo polar ele está sujeito a acertar e a errar. Mas uma coisa é lógico, existe a consciência e a consciência também ela é válida e é imutável. Neste caso, a consciência continua sendo válida. Quem tem uma consciência superior, ele pode errar, só que o erro dele tem uma implicação kármica muito maior devido à sua própria consciência. É como a Santa Madre Igreja fala que o Papa é infalível. É uma grande realidade, o Papa é infalível mesmo, quando ele trata de desígnios da Igreja. Mas o Papa, como pessoa física, como pessoa humana, ele erra como outro qualquer, porque ele está dentro do jogo polar, isto faz parte. Mas quando o Papa, como representante da Igreja,
igreja, ele assume uma postura de responsabilidade frente à igreja, ele tem atrás de si o próprio rei do mundo, ele tem atrás de si todo um processo hierárquico e nesse caso ele não erra. Da mesma maneira que não erra o Buda vivo da Mongólia, quando ele decide, ele, em termos da igreja, ele não erra. Da mesma maneira como o Dalai Lama não erra também. Da mesma maneira como, por exemplo, o chefe dos anciãos, por exemplo, de uma igreja crente qualquer, de uma boa igreja crente, como, por exemplo, a comunidade cristã do Brasil. Nós temos os seus anciãos. E quando o ancião maior ele assume uma postura de igreja, uma postura de fé na frente daquela congregação cristã, ele também não erra. Agora, como pessoa humana, todos erram, porque nós estamos ligados a um processo físico. É isso que as pessoas não entendem, não é? E Allan Kardec, então, ele cometeu erros, não é? Ele cometeu até um erro do próprio suicídio, mas a essência dele, dentro da doutrina, não. Dentro da doutrina é válido, é isso que a gente tem que entender. Muitos crentes também atacam o espiritismo por causa de determinados acontecimentos com Allan Kardec, mas não deve. Então, o que acontece? Cada discípulo do espiritismo que segue o evangelho dos espíritos, que busca realmente se identificar nos aspectos positivos, na doutrina que eu falo, né? Não fisicamente, na doutrina com o mestre, então ele está se formando um tulco. Cada discípulo de iniciação que busca uma semelhança com o mestre está se tornando um tulco. E quanto mais ele se assemelhar, mais ele vai funcionar como um tulco, até que ele vira um tulco mesmo daquele mestre. Por exemplo, quem trabalha em prol de São Germano, gradativamente ele vai virando um tulco de São Germano. Ele vai sendo a própria expressão de São Germano como tulco. E tudo isso vai acontecendo dentro de um processo de consciência. Então, o tulcoísmo, ele funciona assim. Todo discípulo de uma escola de iniciação, ele tem que se assemelhar a um mestre para ser um tulco daquele mestre. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser um exemplo para criar tulcos de si mesmo. Então, esse é um processo. Já pensou se todo mundo seguisse o exemplo de Jesus? Imagina o crente. O crente não tem que ser igual à semelhança de Jesus. Jesus é o padrão. Então, todo crente tem que ser um tulco de Jesus. Quando ele conseguir ser um tulco de Jesus, aí ele vai adquirir também o mesmo título de Jesus, que é o de Cristo, o de Crestos, o de ungido, o de iluminado. Da mesma maneira que o espírita busca a iluminação, que ele busca se tornar um iluminado, o crente também busca a iluminação, busca se tornar um iluminado através do título de Cristo, de ungido, seguindo o exemplo de Jesus. E ele só vai ser isto se ele for um tulco de Jesus, se ele for igual a Jesus. Agora vamos atender mais ouvintes, e já tem ouvinte na linha, mas vamos continuar também. Vamos fazer o seguinte, eu vou atender esse ouvinte para ele não ficar pendurado na linha, e depois eu respondo as perguntas do Stefano e deste ouvinte. Então, ele está na linha. Alô? Alô, professor. Sim, seu nome? É Wagner. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, é um prazer falar com o senhor. Igualmente. Você fala de onde, Wagner? São Bernardo. São Bernardo? Isso. Então, é a sua pergunta? É a respeito, assim, o senhor comentou alguma coisa de números de reencarnações, né? Sim. Então, gostaria de saber, assim, se existe algum número prefixado, que até os gnósticos, por exemplo, falam de 108, né? Então, gostaria de saber, assim, através da eubiose, o ponto de vista do senhor. Sim. Ok, então. Eu ouço pelo rádio. Ok. Eu explico já, tá bom? Um grande abraço. Mas antes vamos responder as perguntas do Stefano, né? Nós já falamos do tulcoísmo de Allan Kardec, ou seja, o próprio Allan Kardec era um ser de altíssima consciência. E este ser, ele se manifesta sempre de uma forma ligada a mais 6 seres. Então, existe todo um processo setenário. Ou seja, toda manifestação de valor, ela sempre ocorre de uma forma setenária. São sempre 7 seres. E toda a manifestação ligada a Allan Kardec tem também, obviamente, 6 seres. Mas nem sempre estes 6 seres a mais ligados a Allan Kardec são conhecidos. Ou, às vezes, eles têm missões totalmente diferenciadas da própria missão de Allan Kardec. Ele pode, por exemplo, estar no movimento religioso, ele poderia estar dentro de um processo na Igreja Católica, ele pode estar dentro do budismo, ele pode estar dentro de um outro movimento também, da linha política. Então, existe todo um trabalho consciencial. E a manifestação desses seres é sempre ligada a um processo de impulsionar a evolução. Eles não vêm fundar religiões, mas eles vêm
empurrar, eles vêm realmente dar um agregado evolutivo para acelerar o processo consciencial em busca da nossa realidade, em busca realmente da ideação cósmica, porque nós estamos nas raias ou na experiência da realização. Existe a ideação e a realização. Ideação espírito e toda a manifestação evolutiva é realização. E dentro desse processo eles se manifestam com missões diferentes. Às vezes são cientistas, às vezes são artistas, às vezes são religiosos, às vezes eles são filósofos e muitas vezes eles criam até verdadeiros movimentos e trazem consciência para a humanidade relativas aos grandes mistérios conscienciais, como por exemplo o nosso querido e muito respeitado Allan Kardec. Como nós sempre falamos, atrás desse processo de Allan Kardec como homem, existe aquela consciência que realmente traz o conhecimento, que isso realmente deve ser respeitado. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, este francês magnífico, trouxe toda uma essência real do espiritismo. Eu falo do verdadeiro espiritismo, não é? Eu falo daquele espiritismo onde nós temos aquela base no seu evangelho, nós temos aquela base também na própria Bíblia, nós temos em São Paulo a espetacular, maravilhosa Federação Espírita que cuida de toda uma unificação consciencial dentro do espiritismo e faz realmente verdadeiro trabalho, realmente consciencial dentro desta linha maravilhosa que é a linha espírita. E tudo isso surgiu para voltar à humanidade que estava dentro de um materialismo muito forte para buscar novamente, através de manifestações da busca de contato com o próprio espiritismo. Então ele teve uma missão muito importante para tirar o homem, o ser humano da materialidade e buscar realmente entrar em contato com o sagrado através do espiritismo. O espiritismo é sagrado e ele é muito importante porque ele se baseia nas 3 leis universais, que são a lei da evolução, a lei de causa e efeito ou do karma e a lei da volta à forma ou da reencarnação, que é a lei dos ciclos. Então realmente é um conhecimento fantástico. E toda a base das linhas herméticas ocultistas tem a mesma base que o próprio Hippolyte Léon Denisard Rivail trouxe para a humanidade, o Allan Kardec. Não existe diferença, é apenas uma questão de conceitos. Mas, como o assunto é muito complexo, às vezes as pessoas se perdem. Mas o que o Espiritismo realmente traz de conhecimento é real e bate 100% com os conhecimentos das escolas de iniciação. A única coisa que às vezes difere em determinadas linhas espíritas é a perda de consciência. Em muitas linhas espíritas, eu não falo da Federação Espírita, obviamente, mas eu falo de linhas paralelas, existem processos de perda de consciência. E nisto o ocultismo, o verdadeiro ocultismo, a verdadeira iniciação, não aceita nunca a perda de consciência. Nós podemos ir ao mundo dos mortos, podemos ter incorporações, mas sempre de forma consciente. Este é o processo, não é? Bom, quanto à construção de um tulco, às vezes o mestre ele pode criar um tulco. E esse tulco ele pode ser criado de várias maneiras. Ele pode criar um tulco de matéria mental, ou seja, ele cria de matéria mental através de um poder, de um tátiva que o mestre sabe operar, que é exatamente o silfo, que nós chamamos de vayu. Através deste tátiva, ele consegue aglomerar matéria mental, agrupar matéria mental e fazer uma conexão desta matéria mental com a matéria mental do discípulo, usando o próprio mundo mental, o meio mental, como elemento de ligação. Então ele liga a matéria mental que ele agrupa junto com a matéria mental do discípulo. E o que acontece então? Ele tem um corpo mental do discípulo junto de si mesmo. Então tudo que o discípulo pensa, o mestre então sabe o que ele está pensando. E se ele quiser colocar conhecimento na consciência do discípulo, ele coloca conhecimento naquela matéria mental, naquele agregado mental, e por repercussão isto cai dentro do próprio discípulo. Esta é uma maneira de criar. A outra maneira de criar é incorporar um segundo nível de matéria, que seria a matéria astral. Então, aí ele vai formar um psicomental, ele vai formar uma alma. Então, ele teria a alma do discípulo como cópia da alma dele. Então, vai registrar, além dos pensamentos, vai registrar também os sentimentos.
Então, tudo que se refletir na alma daquele discípulo, como ele agrega também matéria astral, criando um corpo astral, junto com o corpo mental, formando a alma ou psicomental do discípulo, então ele faz essa conexão do mental com o mental dele e do astral com o astral dele. E o que acontece? Tudo que o discípulo sente, todos os sentimentos, todas as suas emoções, por repercussão hiperfísica, elas se mostram através das cores, através das vibrações emocionais no próprio corpo criado pelo mestre. E o mestre também pode influenciar no discípulo, colocando sentimentos nobres naquele corpo mental, que é o tuco, e no corpo astral, que é o tuco também do discípulo, e por repercussão hiperfísica, atuar, dando conforto, dando alegria, dando otimismo, dando felicidade, dando êxtase, o que ele quiser. E como existe esse processo ligado ao bem, existe também o processo ligado ao mal. O mestre do mal pode também fazer um tuco de um discípulo do mal e tornar aquele tuco exatamente tão maléfico quanto ele é. Existem os dois lados, não é? Então, por isso que a gente tem que se ligar sempre a fatores evolutivos, ao bem, ao belo, à ética, à justiça, à moral, para não cair nesses perigos, não é? E depois também, o discípulo, o mestre, aliás, ele pode criar um corpo vital como repercussão e exatamente de matéria vital como o vital do próprio discípulo. E à distância sentir todo o seu estado de saúde, todo o seu tônus vital naquele corpo que ele criou. Não é? Então, ele pode também influenciar no processo de saúde, atuar sobre o processo saudável daquele discípulo, são daquele discípulo, e imprimir saúde nele, fazer curas à distância. E também perceber toda a doença que aquele discípulo tem, todo o seu processo energético vital, que realmente está se desintegrando, ou se está se desfazendo, então ele consegue perceber isso. E por fim, ele consegue também, por um poder de alta magia, usando todos os táttivas, criar exatamente um corpo físico, reflexo daquele corpo físico do próprio discípulo à distância. E perceber fisicamente tudo o que acontece com o discípulo à distância e atuar no seu corpo físico e até mexer nos seus códigos genéticos. O código genético que nós temos, obviamente, tem parte que não muda, que é a característica humana, não é isso? É a própria estrutura evolucional, porque existe todo um princípio hereditário. Então, o código genético relativo à hereditariedade, isso não vai ser mudado. Mas os insumos, tudo que pode colocar dentro do instinto, tudo que pode colocar dentro do conhecimento, mudando o DNA, que é o ácido dióxido ribonucleico, ele pode mudar num GNA, num megabyte aí de informações. E pode colocar, então, informações genéticas, mudando até fisicamente a gênese, não a de plasmação do corpo, né? Porque isso é hereditário, mas toda uma série de informações, de códigos e de conhecimentos dentro dessa estrutura genética do discípulo. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. E ele constrói tudo isso, respondendo finalmente a sua pergunta, Stefano, através dos táttivas. Então, através do tátiva ou da força sutil da natureza, ele consegue criar, ele consegue agrupar matéria mental do mundo mental e criar todo o tuco mental, todo o processo tucuístico mental, ele consegue, então, através de Vayu. Toda a parte do astral ele consegue interferir e mudar também através de tejas, do tátiva tejas. Todo o corpo vital, esse corpo energético vital, ele consegue através de apas, que é o tátiva etérico, para mexer com o etérico. E o físico ele consegue através de Prithvi. Então, Vayu, Tejas, Apas e Prithvi representam as grandes forças construtoras do tucuísmo, as grandes forças que permitem criar, então, os próprios tucos. Então, o mestre pode construir um tuco usando essas forças. Na magia comum, na Umbanda, em todas as linhas esotéricas e na magia prática, nós temos o Silfo, ele é a representação de Vayu. A salamandra é a representação de Tejas. As ondinas são as representações de Apas e gnomos são as representações de Prithvi. Na realidade, Silfo, salamandra, ondina e gnomo são forças
forças construtivas da natureza e que são trabalhadas através de um anjo, dos anjos criadores. Porque anjos são inteligências criadoras e através de todo esse poder angélico que o mestre tem, ele pode então criar qualquer tuco e qualquer processo desta forma. Ou seja, qual é o trabalho angélico? O trabalho angélico é um trabalho tucuístico, é um trabalho de criar tucos em relações centenárias e usando o quê? Os táttivas. Funciona assim. Então, se você, Stefano, estudar os táttivas, esse conhecimento maravilhoso da magia, da alta magia, você então vai até poder criar os seus próprios tucos. Só que isto não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer muita consciência, muita responsabilidade, muita transpiração e pouca inspiração, como eu sempre falo. Mas quem busca, consegue. Porque todos os efeitos mágicos, todos os milagres da Bíblia, todos os acontecimentos maravilhosos, estranhos, inexplicáveis, são sempre feitos, são sempre desenvolvidos pelos táttivas, como eu expliquei. Agora vamos à resposta do Wagner, de São Bernardo. Não é? Ele pergunta sobre o número de reencarnações. Ele diz que na gnose ela usa o número 108. Existem várias linhas, não é? A gnose é uma grande linha. A gnose significa conhecimento. E realmente os gnósticos eles têm muita verdade dentro de si. Só que cada verdade ela tem um escopo, ela tem um objetivo. Realmente existem 108 encarnações, este número. E 108 encarnações ela corresponde ao próprio giro do periélio. Então, esse número ele está ligado à volta do periélio do planeta Terra em relação ao Sol. Ou seja, demora 108 mil anos para a Terra dar uma volta completa, formando uma verdadeira flor no firmamento, dando a volta em torno do Sol. Então, este número ele está relacionando diretamente o periélio, a volta do periélio, um ciclo total na Terra com os ciclos das reencarnações. Então, isso também está correto, não é? Dentro dos conhecimentos ocultistas. Ou seja, a evolução do homem acompanha a evolução da Terra. Está perfeitamente correto. Então, a gnose, quando fala 108 reencarnações, ela está se referindo, então, fazendo a conexão dos movimentos da Terra com os movimentos reencarnatórios do ser humano. Isto é válido, existe esse número. Mas o número real de reencarnações é 777. Então, este é o número real de todas as tradições. E esse número corresponde a 111 reencarnações com consciência mineral, 222, que é a segunda fase, com mais 111 de consciência vegetal, que dá 222, com mais 111 de consciência animal, né, que dá 333, com mais 111 de consciência hominal, que dá 444, com mais 111 de consciência angélica, que dá 555, com mais 111 de consciência de semideuses, que dá 666, e com mais 111 de consciência de deuses, que dá 777. Então, 777 é o padrão concessional de reencarnações globais, até o homem voltar a ser Deus. Mas, como tudo depende do livre-arbítrio, este número pode ser muito maior, pode ser menor. Então, existem pessoas que podem adquirir uma alta consciência, adquirir o padrão 777 com menos reencarnações. Existem pessoas que têm que ter muito mais, 1.000, 2.000, 5.000 até reencarnações para atingir 777. Então, esse é o processo. Se você quiser entender isso, olhe, por exemplo, os nossos irmãos que estão perdidos, que estão presos no pavilhão 9, sem consciência. Tem muitas pessoas que são mais animais do que seres humanos, então esses vão ter que reencarnar muito mais em relação a nós, porque nesta fase atual nós temos um processo diferenciado com relação a eles, ou não temos? Lógico que temos, não é? Então veja que o número de reencarnações, concluindo, o padrão é 777, só que nós, pelo livre-arbítrio e pelas próprias experiências evolucionais, nós reencarnamos um número de vezes menor ou maior em função do próprio livre-arbítrio, em função de nós estarmos dentro do padrão evolucional ou não. Afastarmos ou entrarmos dentro desse padrão. A resposta é essa, Wagner. Mas nós temos mais ouvinte na linha, mas não vai dar tempo, né, de atender. Eu atendo assim que o programa terminar para compensar essa sua demora. Mas ocultismo sem mistério chega ao seu final. O nosso programa, ele vem sempre, este programa ele vem sempre aos sábados, não é? Às 13 horas, logo depois do gostoso aconchego da Renata Figueiredo, e voltaremos na nossa programação de segunda a sábado às 4h30 da manhã com Mistérios Revelados, e segunda a sexta às 6h30 da manhã, onde você faz o programa em cima de suas perguntas através de Mistérios Revelados.
na razão do Atiniati, Niatitati, um por todos, todos por um, de mão dadas, com certeza nós faremos do Brasil a pátria do Avatar. Eu espero que esse conhecimento que eu trouxe para vocês sobre o tucuísmo possa realmente abrir o seu estado consciencial e possa abrir novos horizontes para o seu conhecimento. E gradativamente procure entender o tucuísmo, que você vai entender então os grandes mistérios da própria evolução, os grandes mistérios dos ciclos reencarnatórios, e a sua consciência gradativamente o colocará em contato com a sua essência. E então você vai ver que a humanidade é na realidade uma unidade, que todas essas diferenças raciais na realidade são separações para aprimorar a evolução, mas que tudo isso vai ser congregado numa só unidade, porque todos nós, como mônadas evolutivas, somos expressões do próprio Melquisedeque, expressões do Rei do Mundo, expressão do Espírito Único, da unidade espiritual que tem como corpo físico o próprio planeta Terra.